Há muitos e muitos anos atrás, nasceu um dos melhores clássicos do Brasil. O derby paulista com certeza é amado por muitos fãs de futebol por colecionar vários momentos importantes na história do Esporte Clube Corinthians Paulista e da Sociedade Esportiva Palmeiras. Sinceramente é um dos meus clássicos preferidos, então espero que vocês gostem muito desse resumo. E como sempre, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações que me ajuda muito. Comentem o que quiserem. Dito isso, sem enrolação, sejam muito bem-vindos à história do derby paulista. Tudo começa em 13 de maio de 1918. Palmeiras e Corinthians já tinham se enfrentado algumas vezes depois das datas de suas fundações. O Palestra, como era reconhecido a equipe alviverde até aquele momento, não sabia o que era perder para o alvinegro e os dois ainda se enfrentavam relativamente num clima amistoso, até surgiu o caso do osso em 1918. Naquele ano, antes do jogo de 13 de maio, alguns torcedores palestrinos resolveram provocar os jogadores do Corinthians enquanto almoçavam num restaurante no centro de São Paulo, jogando um osso pela janela com um bilhete dizendo, abre aspas, Corinthians é canja para o Palestra, fecha aspas. O que não deixou nada feliz a equipe alvinegra, que depois de buscar um empate por 3-3 após estar perdendo, eles resolveram escrever outra mensagem no mesmo osso dizendo, abre aspas, esse osso é para canja, mas não cozinhou por ser duro demais, fecha aspas. Foi assim que deram a largada e não poderiam ser de outra forma o começo de um dos maiores duelos do futebol mundial. A rivalidade é tão grande em tudo que envolve Corinthians e Palmeiras que no timão é proibido a cor verde, até nas torcidas há inimizades, a ponto da torcida organizada do Corinthians fazer um bandeirão gigante, maior que o da torcida do Palmeiras na década de 90, com gavião com um dedo no bico no sinal de fica quieto para o rival. E se em 1918 começavam a surgir as primeiras provocações, em 1920 era que o circo pegaria fogo, especificamente 4 dias depois do aniversário de 10 anos do timão. Foi num derby quando o Corinthians vencia por 2-1 que Neco, um dos ídolos do elenco na época, se chocou com um jogador do Palmeiras, o que gerou uma confusão generalizada no gramado, aonde na discussão Neco tirou a cinta do seu calção e ameaçou o rival. Isso, claro, foi o mesmo que apagar o fogo com gasolina para a torcida alvinegra, que passou a gritar nos próximos jogos tira a cinta. E isso, é claro, era só o começo da história do confronto, que nas próximas décadas se intensificaria mais ainda, especificamente na década de 30, onde temos de julho de 1930 a agosto de 1934 o total de 11 vitórias para o Palmeiras e um empate em 12 jogos, mas fora a invencibilidade do rival, o Corinthians nesse período sofreria um dos piores golpes em toda a história do confronto, que foi no dia 5 de novembro de 1933, quando viu seu rival aplicar a maior goleada do confronto e da história do Esporte Clube Corinthians Paulista. Foi com um fatídico 8-0 que o timão saiu do estádio Palestra Itália naquele dia, o que claro deu início a uma crise absurda que teve direito até protestos com os torcedores do Corinthians ateando fogo no Parque São Jorge. A consequência dessa derrota foi tão grande que até toda a diretoria do timão teve que cair fora, inclusive o presidente Alfredo Schurig. Cara, você sabe o que é um presidente se ver forçado a ponto de sair da presidência de um clube. Esse resultado inclusive já foi até alvo de provocação, com torcedores do Palmeiras pichando o gramado da Arena Corinthians com o resultado do placar. Como os caras conseguiram invadir o estádio do rival, eu não sei como. Continuando, saindo da década de 30, vamos para a década de 40, onde temos uma mudança significativa na história do Palmeiras, que foi sua mudança de nome, que de Palestra Itália passou definitivamente depois de um tempo para a Sociedade Esportiva Palmeiras. O motivo para isso foi por causa da eclosão da Segunda Guerra Mundial no ano de 1939, depois da invasão dos alemães à Polônia no mesmo ano. Voltando para o Palmeiras, por se tratar de um clube que fazia menção aos países do eixo aliados da Alemanha, o Palestra Itália se viu obrigado, através de um decreto instituído
feito por Getúlio Vargas, que proibia qualquer entidade o uso de nomes relacionados aos países do eixo, sob a ameaça de perder o patrimônio e ser retirado do campeonato que liderava em 1942. O Palestra não se deu por vencido e em 14 de setembro daquele ano passou a se chamar de Sociedade Esportiva Palmeiras, uma homenagem à extinta Associação Atlética das Palmeiras e uma forma de manter o tradicional P no escudo da camisa. Voltando pro clássico, é na década de 40 que temos também o duelo entre as duas equipes, apelidado com o título de derby, graças ao jornalista Tomás Mazzoni, que comparou a partida entre os dois rivais a uma famosa corrida inglesa de cavalos realizada desde o século XVIII, que era o derby de Epsom. Geralmente em muitos lugares, principalmente no Brasil, esse apelido é dado a uma partida de principal evento daquela região, mesmo tendo outros clássicos bastante importantes no estado de São Paulo. Convenhamos que nada é maior que o derby paulista. E prosseguindo rapidamente ao longo dos anos, temos um dos períodos mais goleadores do duelo entre os dois. Era comum você ver jogos com mais de 3 gols na partida na década de 40 mesmo, e na de 50 tudo parecia que iria começar uma nova era do Palmeiras sobre o Corinthians, já que em 1951 eles conquistam o torneio Rio-São Paulo após 2 vitórias em cima do Timão na final. Tudo parecia estar a favor do Alviverde, mas não a primeira parte da década de 50, que foi representada com um certo domínio do Timão no clássico, com uma série de 10 jogos sem perder para o Palmeiras, sendo 7 vitórias e 3 empates. Foi assim entre os anos de 1952 a 1954, onde teve o auge do trio Cláudio, Luizinho e Baltazar na equipe corintiana. Foi também na primeira parte da década de 50 que o Corinthians aplicou sua maior goleada de 5-1 em cima do Palmeiras, e foi também nessa época o clássico com o maior número de gols entre os dois no ano de 1953, onde o Timão ganhou por 6-4, e para fechar a era positiva do Alvinegro, em 1955 ele se consagra campeão paulista de 1954, ano do 4º centenário de São Paulo. Depois de empatar com o Palmeiras por 1-1, tudo estava perfeito para o Timão. Só na década de 50 foram 3 títulos da Taça Rio-São Paulo e 3 campeonatos paulistas, isso tudo em menos de 5 anos. Porém, mal sabiam eles que depois disso, eles se viriam à frente de uma das maiores eras de jejum do Brasil, chegando assim à década de 60, onde surge, para dor de cabeça dos corintianos, um dos melhores elencos da história do Palmeiras, até nomeado como a primeira academia de futebol. Imagine como era o futebol paulista naquela época. Corinthians com um time até que bom, liderado pelo talento de Rivelino, Palmeiras com Vavá, Ademir da Guia, Julinho e etc. E o Santos de Pelé, que dividiu praticamente o domínio do futebol paulista e nacional com o Palmeiras na década de 60. O que nos faz chegar no final dessa época para falar de algo que mudou de novo drasticamente a história do Palmeiras e que tem tudo a ver com o rival, que foi uma provocação dos corintianos, que passaram a chamar os alviverdes de porcos por causa de um posicionamento contra do dirigente do Palmeiras a substituição de 2 jogadores do Timão depois de falecerem. Enfim, eu não vou me prolongar demais nessa história. Se vocês quiserem que eu traga um vídeo sobre isso, é só deixar aí embaixo nos comentários. E indo para a década de 70, temos jogos como a final do Paulistão de 1974, enquanto o Corinthians lutava para quebrar um jejum de títulos de mais de 20 anos, o Palmeiras, mega vencedor, que naquela época era o maior campeão paulista daquele duelo, lutava para conquistar mais uma taça e prolongar mais ainda o jejum do rival, o que deu certo, sendo o dia 22 de dezembro de 1974 o dia com o maior público da história do clássico. Mais de 120 mil pessoas, a maioria torcedores do Corinthians, foram ver a final entre os dois no Morumbi. E algo engraçado que aconteceu na década de 70 foi
que quando o Corinthians quebrou o jejum em 1977 contra a Ponte Preta, o Palmeiras simplesmente não ganhou mais nada até a década de 90, o que nos faz chegar à década de 80, onde temos o time da famosa democracia corintiana, com Sócrates, o novato Casagrande e companhia. Naquela época, mesmo em jejum, o Palmeiras bateu de frente com o Corinthians, destacando as duas goleadas de 5-1, ambas para cada lado, que nos faz chegar agora à melhor época do clássico pra mim, que foi a década de 90, onde temos o auge dos confrontos entre os dois, e além de decidirem vários campeonatos paulistas, tivemos o derby na final do Campeonato Brasileiro e confrontos em mata-mata na Libertadores. A começar com o especial Campeonato Paulista no ano de 1993 para os torcedores palmeirenses, depois de perderem o primeiro jogo da final para o Timão naquele ano e ver um possível prolongamento do jejum, mesmo com um time incrível e com alto valor investido, e ainda por cima ver Viola provocar os jogadores do Palestra, fazendo uma imitação de um porco logo após marcar o único gol da partida. Tudo parecia que talvez poderia vir outra frustração da derrubada do jejum, só que no segundo jogo os jogadores do Palmeiras não tomaram conhecimento do adversário e aplicou uma goleada de 4-0 em cima do Corinthians no dia 12 de junho de 1993, sendo aquela data considerada o dia da paixão palmeirense. E já no ano seguinte, os dois rivais estavam de novo decidindo uma final, só que dessa vez a do Campeonato Brasileiro, e de novo o Palmeiras no final se consagraria campeão no duelo, o que nos leva agora ao ano de 1999, o que pode ser considerado o melhor ano do derby. Os eternos rivais teve somente naquele ano 4 confrontos só pela Libertadores da América, 2 pela fase de grupos e 2 nas quartas de final. Basicamente era assim os confrontos: o Palmeiras ganhava o primeiro jogo, no segundo o Corinthians ganhava, igualando os números de gols, onde podemos destacar o nome de um jogador que decidiu o confronto no mata-mata para o Palmeiras, que foi São Marcos, o herói improvável do Palestra naquela Libertadores. Mas nem só de Libertadores se faz o derby, que voltaria a se enfrentar em uma final de Paulistão naquele ano, o famoso derby das embaixadinhas de Edilson e o quebra-pau no final, e tudo isso começou na eliminação nas quartas de final da Libertadores. No primeiro jogo da final do Paulistão, o Palmeiras resolveu poupar os titulares, porque 3 dias depois teria a disputa da final da Libertadores contra o Deportivo Cali no Palestra Itália. Precisava vencer a partida porque tinha perdido o primeiro jogo. Esse contexto todo fez o Corinthians sair na frente da decisão, com um placar quase impossível de reverter no segundo jogo, que teve uma participação especial de Edilson Capetinha, que antes do jogo acabar começou a fazer embaixadinhas na lateral do campo. Foi aí que a coisa desandou de vez. Cara, o Corinthians tem prazer em provocar o Palmeiras, não é possível. Como por exemplo fazer uma camisa do Timão e a do Manchester United só para secar o rival no Mundial de 99. Foi assim também na final da Libertadores de 2000, onde o Palmeiras enfrentou o Boca Juniors, o que deu certo de novo. E naquele ano teve novamente derby nos mata-mata da Libertadores, onde de novo o Clube Alviverde passou nos pênaltis do rival na semifinal. Cara, basicamente esses anos 90 foram especiais para o derby. Infelizmente, depois de 2000, com a saída da Parmalat como patrocinadora do Palmeiras, o time Alviverde caiu para a Série B no ano de 2002 e o Corinthians em 2007. Então, praticamente a primeira década no século 21 não foi tão legal, voltando assim a pegar fogo na segunda parte, com o Corinthians eliminando pela primeira vez o rival na semifinal do Paulistão numa disputa de pênaltis. Em 2017 tivemos o ano do centenário do derby, onde o Corinthians ganhou os 3 clássicos daquele ano. Em 2018 eles se reencontram depois de muito tempo numa final de estadual, no qual o Corinthians foi campeão do Paulistão em cima do Palmeiras nos pênaltis dentro do Allianz Parque. E por último, o Campeonato Paulista de 2020, onde de novo temos decisão nos pênaltis, só que dessa vez deu Palmeiras, o que nos faz chegar meio que na atualidade. Com o momento ruim do Corinthians, não tivemos muitos derbys em decisões como foi na década de 90. E galera, essa é a história do derby, um dos maiores clássicos do Brasil e do mundo. Então deixe
deixe aí embaixo nos comentários algum jogo entre Corinthians versus Palmeiras que marcou sua vida, sugestões de quais outros clássicos vocês querem. Eu espero muito que tenham gostado desse vídeo. Se ainda não deixou o seu like, deixa agora mesmo. Também se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. No mais, muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, é nóis e fui!